orando pelo servo do Senhor. Deus amado, Deus querido, te agradecemos por tudo que tens feito por nós, pela vida do teu servo, do teu vaso, que será um instrumento que o Senhor usará para falar aos nossos corações nesta noite. O Senhor sabe, o Senhor conhece a necessidade de cada um. O Senhor conhece as aflições, as preocupações de cada alma que aqui entrou. Agora usa o teu vaso, Senhor, e traz o remédio para cada um através da tua palavra, que possamos sair daqui renovados, fortalecidos na tua presença. É o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos, o saúdo com a paz do Senhor, amém? Felizes estamos, alegres de estar na casa do Senhor, glorificando, exaltando o nome do nosso Deus. Aproveitando que os irmãos estão em pé, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 4. Glória a Deus, quero louvar a Deus por essa oportunidade que o Senhor me concede de estar esta noite ministrando a palavra santa do Eterno. Louvar a Deus pela vida do pastor Leandro, que teve a confiança, confiou a nós esta noite de estar ministrando a palavra, e temos certeza que no poder e na graça de Deus, o Senhor há de nos ajudar a verbalizar aquilo que, segundo a sua vontade, quer falar à igreja. Na pessoa do pastor Leandro, todos os irmãos, eu saúdo os obreiros, a todos os queridos irmãos, companheiros, que Deus abençoe grandemente. E o texto diz assim: por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviram que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos, deixou a Judeia e partiu uma vez mais para a Galiléia. Entretanto, era necessário atravessar por Samaria. Amém? Graças a Deus. Os irmãos podem se assentar, glorificando o nome do Senhor. É maravilhoso a gente chegar num culto como esse e ver pessoas se entregando ao Senhor, pessoas sendo batizadas em nome de Jesus. Isso é maravilhoso. Eu quero aqui parabenizar o trabalho que o nosso querido irmão Edenilson, o diácono Edenilson, tem feito ali no Instituto Penal. Também tenho sido agraciado por Deus de estar ali com os irmãos. Que Deus continue abençoando e prosperando a obra de suas mãos. E a igreja do Senhor que tem orado, e tem buscado a Deus para que o Senhor venha dar crescimento a esta obra. Isso é maravilhoso, isso é gratificante. Nós somos gratos ao Senhor por este momento tão maravilhoso, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto em que nós temos um conhecimento do encontro de Jesus com a mulher de Samaria. O capítulo de número 4 começa a narrar a história de que Jesus, ele está diante dos fariseus, e a Bíblia diz que Jesus, ele vai se retirar, e ele se retira diante desses homens, porquanto a Bíblia vai dizer que esses homens, eles ouviram falar que Jesus batizava mais do que João. Embora Jesus mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos, nós percebemos que Jesus vai olhar para essa tal situação e ele vai se afastar. O que chama a minha atenção nesse texto é que os fariseus aqui, eles não estão tomando nenhuma atitude para prejudicar Jesus, o ministério de Jesus. Embora de várias formas eles procurassem cercar Jesus, trilhar as suas armadilhas para que viessem pegar Jesus de uma outra forma, mas nós vamos entender que Jesus, ele é tão sábio, ele é tão direcionado pelo reino dos céus, que ele conhece o íntimo do coração do homem. A Bíblia diz que Jesus está olhando para esses homens,
E o texto diz que eles ouviram. E isso é uma arma que o homem ele possui. Primeiro, as suas palavras, quando saem da sua boca, elas têm o poder. E também quando nós ouvimos, e mesmo sabendo que não é a verdade daquilo que nós ouvimos, quando nós concordamos, nós estamos fazendo algo que é errado. Então nós vamos ver que Jesus está olhando para os fariseus. O próprio Jesus, ele começa a falar em Mateus capítulo de número 23, o verso de número 1. Em relação aos fariseus, ele dizia: façam o que eles dizem, mas não façam aquilo que eles fazem. Jesus está dizendo: viva as palavras que eles estão dizendo, mas não pratiquem os erros que eles têm praticado. É interessante porque Jesus vai olhar e vai dizer: este povo que me clama somente de lábios, mas o coração está distante. Jesus percebe diante desses homens uma tal hipocrisia. O que chama a minha atenção é que a palavra hipocrisia é uma palavra muito forte. Hipocrisia, traduzida no grego, ela aponta para um artista. O que é um artista? É aquele que assume o papel do que na qual ele não é. Ou seja, ele está assumindo uma posição em que no fundo ele sabe que não é a vida que ele está vivendo. E eu entendo que Jesus, ele não veio chamar artistas. A Bíblia diz em Lucas capítulo de número 5, verso 32, Jesus, ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Jesus se afasta desse tipo de pessoa. Jesus se afasta da vida daqueles na qual não querem concordar ou seguir os princípios através dos seus ensinamentos. Jesus se afasta. Se existe algo que afasta Jesus, é a soberba. Se existe algo que afasta a presença de Jesus, é a pessoa viver uma vida na hipocrisia. Mas se existe algo que traz a presença de Jesus, é quando um pecador ele se arrepende. Quando um pecador se arrepende, a festa no céu. Quando um pecador se arrepende, o Senhor ele muda a história do homem. O que chama a atenção em Salmos capítulo de número 51, no versículo de número 17 diz: o verdadeiro aceitável sacrifício ao Senhor é um coração contrito, quebrantado e arrependido, jamais será desprezado por Deus. O que alegra o coração de Deus é ver as suas lágrimas rolando no seu rosto, mas dentro de você há um arrependimento. Quando há arrependimento, há mudança de vida. Quando há arrependimento, há uma transformação. Eu creio no Evangelho que transforma vidas. Eu creio no Evangelho que através da palavra de Deus, ela muda a história do ser humano. Você só está aqui hoje glorificando a Deus porque a palavra de Deus chegou até você, porque alguém chegou até você e pregou a gloriosa palavra de Deus para a minha vida e a sua vida. Quando nós olhamos para os nossos irmãos da igreja primitiva, que passou por perseguições, mas que porém prevaleceram honrando a palavra de Deus. Eu vejo um povo perseguido, eu vejo uma igreja perseguida, mas eu vejo um povo em oração, cheio do Espírito Santo e obedecendo a palavra de Deus. A igreja, assim, nos tempos que nós vivemos, é uma igreja que passa por perseguição. Não é um povo que é perseguido como antigamente, através de jaulas de leões. Não, é um povo que é perseguido através de leis, através de sistemas. Mas eu glorifico a Deus, sabe por quê, igreja? Porque o Senhor, Ele levantou um povo que está estabelecido no poder da sua palavra. Quando a igreja está na palavra, pode vir tempestade, tribulação, perseguição, nada para a igreja do Senhor, nada te para, meu irmão e minha irmã, porque você está alicerçado na palavra de Deus. Jesus se retira, mas a Bíblia vai dizer que ele tem o propósito. Ele se retira.
e ele sai da Judeia e vai para a Galileia. E o texto vai dizer que Jesus tinha fome, Jesus tinha sede e Jesus estava cansado. A viagem, quem sabe, foi longa. E alguém aqui pode dizer: quem é aquele que na sua humanidade não sente o cansaço em fazer a obra de Deus? Quem é aquele que na sua natureza humana não sente o peso das tribulações do dia a dia? Quem é aquele que diante do seu trabalho, ele não se sente muitas das vezes fragilizado? Mas o que chama a minha atenção é que diante de cansaço, diante de fome e sede que o próprio Jesus estava no momento, ele tem um propósito. Ele não deixa de pregar o reino porque está cansado, ele não deixa de pregar a palavra porque tem sede, ele não deixa de fazer a vontade de Deus porque ele está olhando para a sua necessidade humana. O que chama a minha atenção é que Jesus vai dizer: se tem algo que eu tenho fome e sede, é de cumprir a vontade de meu Pai. E eu glorifico a Deus, meu irmão, porque eu tenho orado por uma igreja que venha ter fome e sede da palavra do Senhor, em cumprir o propósito de Deus, em cumprir e obedecer a vontade do Senhor. Eu glorifico a Deus porque a obediência tem chegado até nós. Diante da nossa obediência, nós obedecemos, Deus prospera. Nós obedecemos, Deus faz brotar água no deserto. Nós obedecemos, Deus gera livramento. Eu quero que você levante a sua mão essa noite, porque eu quero profetizar sobre a tua vida. Enquanto você obedece à voz do Espírito Santo de Deus, Deus está bradando na sua vida, na sua casa e na sua família. Ele tem fome, ele tem sede, mas o texto vai dizer: ele sai diante dos fariseus e ele está indo para um outro destino. E a Bíblia diz: e era necessário passar por Samaria. É diante da necessidade que Jesus revela uma prioridade. É diante da necessidade que Jesus está estabelecendo um propósito em um lugar. Porque judeus e samaritanos não se relacionavam. Aqui não era uma lei que era estabelecida, mas era um costume colocado entre os homens. E nós entendemos que mesmo que Samaria tivesse pecado nos antepassados, mesmo que Samaria tivesse diante do monte Gerizim estabelecido idolatrias e ter colocado ídolos diante do próprio Deus e adorado a Deus e adorado a idolatria, nós sabemos que este povo é o povo que pecou contra o Senhor. É um povo e uma raça mestiça, um povo que se misturou. Então os judeus não tinham relação. Esse povo não entrava em Jerusalém para oferecer sacrifícios. E diante dessa situação, o povo olha para o monte, porque o lugar de Samaria era uma região montanhosa. Então eles estabelecem ali um templo, um lugar onde eles possam adorar a Deus e também se corromper, adorar aos ídolos. Mas eu glorifico a Deus, sabe por quê? Porque Jesus já tinha estabelecido um plano e um propósito. Ainda que os judeus estivessem colocado algo, um empecilho, um protocolo, ainda que os judeus olhassem para Samaria e dissessem: Samaria é uma escória, Samaria é uma vergonha, mas Jesus vai entrar em Samaria, tudo por causa do propósito do reino dos céus. Esta noite Jesus está dizendo que tenhamos coragem de entrar na nossa Samaria. Eu não falo de Samaria de região, de localização, mas eu falo de Samaria espiritual. Que tenhamos esta noite a coragem que Jesus teve de pregar em Samaria, de priorizar a vontade do reino dos céus. Ainda que se levante situações, ainda que esteja sistemas, mas nós cumpriremos o plano e o propósito de Deus na face da terra. Existia dois caminhos para que eles pudessem evitar de passar em Samaria.
eles atravessavam o Jordão e subindo a Pérea, ou eles andavam pelas costas do mar. Mas o que chama a nossa atenção é que Jesus, ele percorre o caminho diferente. E quem percorre o caminho diferente por causa do propósito é Jesus. Eu aprendo com Jesus que quem tem o propósito diferente, ele jamais trilha o caminho da igualdade. Eu vou repetir para você glorificar a Deus. Quem tem um propósito diferente, ele jamais vai trilhar o caminho da igualdade. É por isso que pessoas zoam de você no seu trabalho. É por isso que pessoas olham para você e entendem que você é diferente. É por isso de tanta perseguição. É por isso de tanto levante. Sabe por quê? Porque olham para você e veem Deus, a presença do Espírito Santo na tua vida. Quem tem o Espírito Santo, ele faz a diferença. Quem tem o Espírito Santo, ele sabe perdoar. Quem tem o Espírito Santo, ele abraça quem feriu. Quem tem o Espírito Santo e o propósito diferente, ainda que seja um lugar de vergonha, ele vai para pregar a palavra e cumprir o propósito de Deus na terra. Eu creio numa igreja que o Senhor levantou, e levantou com autoridade para pregar a palavra. Entra nos institutos penais, entra nos bairros. Deus levanta aqueles que estavam no cativeiro e faz dele pregadores e cantores para glorificar o nome do Senhor. Aqui esta noite Deus te escolheu. Deus escolheu tua Samaria. Deus escolheu a tua casa. Deus escolheu a tua família. O que a sociedade olhava e dizia: não, é vergonha, não vale a pena, não é essa aí, não é esse aí. Jesus olhou e disse: é ele que eu quero, é ela que eu quero, é você que eu chamei, é você que eu escolhi. Aleluia! Jesus está cansado, mas ele não para. Ele quer cumprir com o propósito. Eu sei que tem muita gente que cansa. Eu sei que tem muita gente que às vezes se fragiliza. Mas não perca o objetivo do propósito. Você tem que saber para que Deus te chamou. Não baixe a sua cabeça diante de circunstâncias. Não pare, igreja. Nós sabemos porque Deus nos chamou. Não nos prostramos, nós levantamos os nossos olhos ao Senhor, porque é de lá que vem o nosso socorro. Teu socorro não vem de algo terreno, teu socorro vem de algo que vem do céu. Deus ainda está no controle de todas as coisas. O Espírito Santo ministra um tema no meu coração. O Espírito Santo dizia assim: ei, você é liberto do poço, mas é dependente da fonte. Nós sabemos para que Deus nos chamou. Nós sabemos por que nós chegamos até aqui. E Jesus vai a Samaria porque ele tem um plano e tem um propósito. Jesus chega, está cansado, mas diante da necessidade ele revelou: eu priorizo almas, eu priorizo vidas. E o evangelho de Jesus é o evangelho que investe em vidas. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deixa eu falar algo para você. Jesus investiu na tua vida. Ele se entregou por amor a mim e a você. Jesus se entregou, ressuscitou. Ele glorificou ao Pai, obedeceu, foi obediente até a morte, morte de cruz. O nome do Senhor é glorificado através da sua vida, porque Ele fez tudo isso para desfazer as obras do diabo. Diabo não tem poder sobre a tua casa, diabo não tem poder sobre a tua finança, diabo não tem poder sobre a tua vida. Se você continuar a obedecer à vontade de Deus, Ele vai suprir tua necessidade, Ele vai te dar livramento, Ele vai curar as tuas feridas.
vida. Oh, quem crê nesta palavra, quem crê no poder desta palavra, adore ao Senhor, porque enquanto você adora, enquanto você clama, enquanto você louva, Deus cumprindo promessa na tua vida. Às vezes é chorando, às vezes é lá sozinho no quarto, chorando, passando provações, mas entenda que você chora para Deus, Deus garante a tua vitória. Deus te responde. Todas as vezes em que a gente se sente necessitado, a gente começa a olhar ao nosso redor. Que provação é essa, meu Deus? Que luta é essa, meu Deus? Perceba, todas as vezes em que a gente começa a parar de orar, a gente começa a sofrer, começa a sentir aqui dentro, e é esse momento que nós temos a necessidade de se aproximar da presença de Jesus. Eu quero dizer para você, essa situação é para você se achegar a Deus. Esta provação não é para derrota, esta luta não é para te derrubar, esta situação, o nome do Senhor será glorificado. Oh glória! Jesus chega no poço, ele senta, descansa. Enquanto isso tem uma mulher. Esta mulher está cheia de frustrações. Essa mulher passou por vários relacionamentos. A conversa desta mulher com Jesus vai revelar o pecado e a vida que esta mulher está vivendo. Esta mulher também reflete o momento e a história em que Samaria vive ou viveu. Esta mulher está refletindo em que o horário que ela vai buscar, que é o horário do meio-dia, buscar a água, vai revelar que ela é alguém que não quer ter companhia de ninguém. A vergonha está sobre ela. É uma mulher, quem sabe, sozinha. É uma mulher, quem sabe, que diante das frustrações, ela cumpre com a obrigação dentro da sua casa. Ela tem que ir no poço buscar água. Ela não para por causa das lutas. Ela não para por causa das provações, não. Ela tem que ir no poço buscar a água, porque ela está dependente da água do poço. Então eu entendo que mesmo diante de provação, mulher de Deus, você tem que continuar a cumprir com o teu afazer. Mesmo diante de situações, homem de Deus, você tem que ir trabalhar, fazer e cumprir com alguns princípios aqui na terra. Não tem como você querer fazer outra coisa, não tem como você querer parar. Perceba que há sim uma necessidade dentro do coração e na alma desta mulher, mas que porém ela vai para o poço, ela vai buscar água no poço. O poço é limitado, é água parada, mas é exatamente lá que ela vai ter um encontro com Jesus. Deixa eu dizer algo para você aqui essa noite. Você pode ir para o poço dia, noite, todo o tempo, mas uma hora tu serás surpreendido com a presença de Jesus. Sabe por quê? Jesus não quer ver você aprisionado em poço. Jesus não quer ver você limitado em poço. Jesus, ele tem algo muito maior do que poço. Quando ela vai para o poço, ela tem Jesus esperando ela. Jesus olha para ela e pede água para beber. Essa mulher se surpreende de ver um judeu pedindo água. Aí Jesus fala para ela assim, ó: se tu soubesse quem é que te pede água, oh glória, tu lhe pediria água a ele. Eu quero dizer para você, irmão, existem momentos na nossa vida que Jesus pede. Jesus está olhando para ela e está dizendo: tua dependência é no poço? Me dá a água dele aí agora. Por quê? Porque ela está aprisionada no poço. E tem coisas que Jesus nos pede para nos libertar. Tem coisas que Jesus nos pede para nos dar o livramento. Você está chorando por causa daquele poço. Você está chorando por causa do poço que está acabando. Você está chorando por causa do poço que está terminando. E Jesus está bem na tua frente dizendo: ei, me dá água para beber aí. Me dá o que você está dependendo, porque eu vou te revelar que eu sou o Deus que vou saciar realmente a tua sede e a tua vontade. Ela começa a olhar para Jesus e ela não entende o porquê dessa aproximação. Porquê desta relação? De quem partiu o interesse? De Jesus. Foi Jesus quem falou com ela.
Foi Jesus que pediu algo para ela. Foi Jesus que iniciou a conversa com ela. Então ela entende por quê? Por que de tanto interesse? Por que de tanto querer conversar comigo, querer uma relação, querer se aprofundar, pedir algo? Eu não tenho tudo isso não. Porque ela começa a olhar para a limitação do poço e ela diz: ei, o poço é fundo. Tu tem algo aí para que possa pegar? Ela está olhando para o poço que é fundo. Jesus está falando com ela e mostrando para ela a fonte que é profunda. Porque quem vive daquilo que é fundo, vive daquilo que é raso. Quem vive daquilo que é profundo, ele vai ter muitas experiências com Deus Todo-Poderoso. Ela está agarrada e frustrada a tantos relacionamentos. Sabe o que eu entendo com isso? É que todo relacionamento que é baseado no interesse, termina quando não se tem mais nada para oferecer. Jesus é o único amigo, Jesus é o único relacionamento digno de ser investido, porque o único interesse de Jesus é salvar a minha alma e a tua alma. O único interesse de Jesus é mudar a minha história e a tua história. Então glorifique a Deus esta noite, porque Jesus não morreu na cruz do Calvário em vão. Desde o início foi Ele quem investiu. Desde o início foi Ele que se relacionou, se interessou pela humanidade. E eu quero dizer para você, igreja do Senhor, igreja viva, nós temos um Deus que tem um relacionamento comigo e com você. Se você se relacionar com pessoas, será muito bom, mas vai ter momentos em que você terá frustrações. Mas se você se aprofundar no relacionamento do Deus Todo-Poderoso, Ele não irá te frustrar, Ele não irá te decepcionar, porque Ele é o teu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, as horas se passam, mas eu estou sentindo Deus aqui. Eu sinto a presença de Deus, porque vale a pena você se relacionar com Jesus. Vale a pena você fechar a porta do seu quarto e falar com Jesus. Vale a pena porque muitas das vezes você está limitado a tanta coisa na terra, mas esquecemos de olhar para a fonte. Jesus prometeu para ela e disse: ei, eu tenho uma fonte que vai jorrar dentro de você, e aquilo que jorra dentro de você vai saciar a sede de muita gente que chegar na tua vida. Jesus chegou em Samaria para cumprir a sua missão, o seu propósito. Olhou para uma mulher cheia de frustrações, muda a história dela diante de uma pregação, de uma conversa. Jesus, direcionado por Deus, pelo reino dos céus, prega esta mulher, e esta mulher sente o impacto desta palavra. Esta mulher aprende com Jesus que quem é adorador, verdadeiro adorador, não depende de ambiente para adorar, não depende de Monte Gerezim, não depende de Jerusalém. Ele adora aonde ele for. Eu quero dizer para você aqui hoje: seja um verdadeiro adorador. Aonde você colocar a planta dos teus pés, no trabalho com excelência, o nome do Senhor será glorificado. Seja um verdadeiro adorador em tudo que você olhar, em tudo que você falar, em tudo em que você pisar e tocar. Seja um verdadeiro adorador. Jesus liberta ela. Ela larga o cântaro. O que cabia aproximadamente uns 15 ou 20 litros de água ali, ela larga. E vai agora para onde? Cumprir uma missão. Jesus chegou à tua Samaria. Jesus chegou à nossa Samaria. Falou com o seu povo. Mudou a nossa história. E aonde ela passava, testemunhava. Porque quem tem transformação tem testemunho. Crente não possui história, crente possui testemunho de vida com Deus. A igreja do Senhor é a igreja que tem um testemunho vivo e eficaz. É uma igreja estabelecida no poder da fonte inesgotável. Ela larga o poço.
O Espírito Santo faz me lembrar de um homem chamado Isaac. Quem era Isaac? Era um homem que tinha promessas. Devido ao seu pai Abraão, Isaac, ele vai entender que melhor de tudo é obedecer. Quando Isaac está passando por um tempo de crise, de fome, Isaac está indo para Egito. Só que a Bíblia diz que na terra dos filisteus, na terra do inimigo, é onde Isaac vai prosperar. O Senhor se revela para Isaac, o Senhor se revela para ele e determina sobre ele a palavra. Porque tudo que um homem e uma mulher de Deus precisa é de uma palavra. E palavra não vem da boca de qualquer homem. Glória a Deus. Isaac vai semear segundo aquilo que Deus havia falado para ele. Ei, você tem herança, você tem promessa. Deus vai te lembrar das promessas que Ele fez na sua vida. Está difícil, mas você tem promessa. Está passando por crise, você tem promessa. O que é que eu preciso fazer, irmão Lucas? Só obedeça à vontade de Deus. A história diz que ele prospera, ele vai para Gerar, ele começa a cumprir com a vontade de Deus, ele começa a desentulhar os poços que seu pai havia outrora construído. Só que a Bíblia diz que houve conflito com os pastores de Isaac e os pastores de Gerar. E o que chama a minha atenção é que Isaac, ele sai de um lugar e vai para outro. Fecha um poço aqui, ele abre outro lá, brota água lá, e assim Isaac vai indo. E o Espírito Santo falou comigo: quem tem a fonte nunca vai brigar por causa de poço, porque a vida de um homem de Deus não está estabelecida em poço. A vida de um homem e de uma mulher de Deus está estabelecida na fonte. Quem tem a fonte entende o propósito de uma missão. Atos capítulo de número 1, o versículo de número 8, o Jesus nos falou a respeito da autoridade e da promessa de receber o batismo do Espírito Santo. Sabe o que Jesus disse? E recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Aonde? Jerusalém, Gaza, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Quando ele fala de Samaria, nós percebemos que do capítulo de número 1 até o capítulo de número 8, a igreja do Senhor, ela permanecia em Jerusalém, estava cheia do Espírito Santo, mas ainda continuava em Jerusalém. Sabe o que aconteceu? A igreja começou a passar por perseguição. O que fez o povo sair de Jerusalém e começar a pregar aonde Deus queria foi por causa da perseguição. Deixa eu usufruir dessa palavra, uma palavra poderosa para a minha vida e a sua vida. Ei, a perseguição não vai fazer você parar, a perseguição não vai fazer a igreja parar de pregar, a perseguição não vai fazer o povo parar de crescer no centro da vontade de Deus. Sabe por quê? Porque você tem a fonte, você tem a presença de Deus, você tem a presença do Espírito Santo. Você crê que diga glória a Deus? Convido você a colocar sobre os teus pés. Aleluia. Deus sabe da tua necessidade. Deus sabe da forma que você chegou aqui hoje. Só que diante dessa palavra o Espírito Santo falou ao nosso coração que possamos ter sede e fome da vontade de Deus em nós, que possamos buscar ainda mais na fonte, uma fonte inesgotável. Feche os seus olhos. Vamos orar.
Oh, aleluia. E diante desta mensagem, se tiver alguém que quer reconciliar com Jesus, quer entregar a sua vida ao Senhor, que levante a sua mão e venha para a frente. A igreja do Senhor vai orar por você. Você que estava distante, você que estava afastado, mas quer voltar para Jesus, volte, o Senhor tem algo grande para você. Aleluia. O Espírito Santo fala ao meu coração, a minha igreja há de se encher nesses últimos dias. O meu povo não vai parar. Este é o meu povo. E Jesus disse, esta é a minha igreja. E contra a minha igreja as portas do inferno não prevalecerão. Nós temos um dono, e breve ele voltará. O arrebatamento se aproxima, e nós temos a plena certeza, nós temos a fonte, uma fonte inesgotável. Senhor Deus, eu quero orar com teu povo. Quero te agradecer por este momento de estar aqui, Senhor, pregando a tua palavra. Senhor, eu oro, Senhor, juntamente com o teu povo, ó Pai, que a tua palavra, Senhor, que penetrou em cada coração, o teu Espírito Santo há de frutificar, Senhor, esta semente que está sobre esta vida. Senhor, tira esta noite, liberta esta noite tudo aquilo que está limitado à matéria carnal, e libera esta noite, através da presença do teu Espírito Santo, este coração, esta alma. Senhor, nós oramos e clamamos pela nação brasileira. Senhor, os teus ouvidos não estão inclinados, ó Pai, para que não possa ouvir, e nem a sua mão encolhida para que não possa salvar. O teu Espírito Santo age na vida da igreja, e a igreja continua a marchar, a continuar a ganhar almas para o teu reino. Em nome de Jesus, nós te glorificamos, nós te agradecemos. Jesus, aleluia, aleluia. Tem algo novo para você. Uma nova história. Se você tem um Deus, um novo tempo, e eu creio no avivamento. Cuidar de você, e jamais te esquecer. Ele sabe de tudo o que você está passando, e